Espaço de endereçamento tem a ver com alocação de memória, alocar memória, então, relembrando, é quando você disponibiliza uma parte da memória física que existe dentro do seu computador para que ela fique reservada. Então, isso que é a alocação de memória, você reserva aquela parte, tem que ser uma memória que está vazia, que não esteja sendo utilizada. Por exemplo, você não vai tirar a parte onde você está executando um determinado processo, você vai lá e aloca para outro. Você vai ter que pegar sempre parte do que vai estar vazia. E mesma coisa para se você estiver usando uma memória, a tua memória do disco rígido, por exemplo. Você não vai alocar para onde estão tuas fotos, teus arquivos, suas músicas. Você vai usar uma outra parte da memória que esteja vazia, né? Esteja disponível, tá? Senão você também perderia seus arquivos. Coisa que é pouco provável que aconteça, porque, na verdade, todos os processos eles são executados na memória RAM, né? E não, e também nas outras memórias mais rápidas, e não na memória de armazenamento. Então, a alocação de memória, num sistema operacional simples, é apenas um programa por vez alocado dentro da memória principal. Quando você tem sistemas operacionais sofisticados, são vários programas na memória principal. Tá? Então, a alocação permitida, isso aqui é que a gente tem no Windows, por exemplo, ou no Linux. Tá? A alocação permitida, ela vai de 0 ao máximo, e ela tem que ser, obviamente, menor do que o total da memória. Nos PCs de 32 bits, nós temos 2 elevado a 32 de espaços permitidos para alocação de memória. E nos PCs 64 bits, 2 elevado a 64. Então, esse que traz esse conceito de 32 bits, 64 bits. Se o processo ele requer mais memória do que a memória principal, que no caso é a memória RAM, aí ele vai usar uma memória virtual criada a partir do disco de armazenamento, que é o que eu estava comentando agora há pouco. E isso é muito lento, é furada, é melhor reiniciar o computador do que você fechar um pouco dos processos que você tem aberto, do que você deixar utilizando a sua memória, fazer uso de memória virtual que aloca, então, espaço aí do seu disco. A gente viu que a memória o HD, por exemplo, o disco magnético, ele é muito lento, então não atenderia, né? Talvez alguns SSDs com aqueles que são conectados direto na memória, na placa-mãe, eles têm um barramento ali de alta velocidade, de taxa de comunicação, aí talvez você poderia utilizar parte deles, mas normalmente eles também são pequenos e você acaba utilizando praticamente todo ele com instalação de programas, né, e sobra pouco espaço também.